Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus entrou em casa, longe da multidão, os discípulos lhe perguntaram sobre essa parábola. Jesus lhes disse: será que nem vós compreendeis? Não entendeis que nada do que vem de fora e entra numa pessoa pode torná-la impura? Porque não entra em seu coração, mas em seu estômago e vai para a fossa? Assim Jesus declarava que todos os alimentos eram puros. Ele disse: o que sai do homem, isso é que o torna impuro. Pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas estas coisas más saem de dentro, e são elas que tornam impuro o homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho cure o nosso coração e perdoe os nossos pecados. Amém. Estamos em tempos difíceis, vamos dizer assim, porque o homem, tendo acesso a tanta coisa, a tanta informação, que muitas vezes ele perde o fundamento, o básico da sua existência, porque não sabe qual que é o essencial. Muitos têm conhecimento das coisas, sabem das coisas, mas não têm a sabedoria da vida, que é a que dá direção, que é a que dá firmeza a todo o coração. E aonde nós vamos buscar a fonte da sabedoria que dá ao homem sustento, que dá ao homem segurança na sua caminhada? Diz que para se tomar água boa tem que ir na fonte, aonde ela brota, lá é pura. Em se tratando de fé, se precisamos de uma fonte segura, nós temos que voltar àquele que nos criou, aquele que nos formou, aquele que nos trouxe à existência. Aí nós vamos encontrar o verdadeiro sentido da nossa existência e nós vamos entender tudo o que está acontecendo ao nosso redor e conosco mesmo. E daí tomarmos uma decisão profunda e radical que vai mudar a nossa vida, onde nós não seremos enganados por nada nesse mundo, mas teremos a consciência clara, reta e segura. O autor sagrado, quando vai escrever sobre a criação, esta semana nós iniciamos as leituras do Gênesis, de Deus criou o céu e a terra, 7 dias ele criou tudo, no sétimo descansou, em 6 dias ele criou tudo, no sétimo ele descansou, e agora ele está falando da criação do homem. É uma outra redação, são várias redações no livro do Gênesis sobre a criação, e esta, onde Deus pega o homem, cria o homem e sopra sobre ele um hálito de vida e ele se torna um ser vivente.
Não é só um ser vivo, mas um ser vivente, porque recebeu de Deus o hálito da vida. Veja a diferença de uma coisa para outra. E ele, depois de ter criado tudo, diz o autor, né, não tinha nada ainda produzindo, então Deus coloca ele num jardim, porque essa era a experiência comum no ambiente que o redator escreve. As pessoas construíam jardins, né? Os reis construíam, algumas pessoas mais de posse construíam o seu jardim, onde tinha as árvores frutíferas, e ali era a sua fonte de vida. E Deus também coloca o homem num jardim, quer dizer, num lugar muito melhor do que aquilo que o próprio povo judeu imaginava. Quer dizer, de tudo que existe de bom que nós possamos imaginar nesse mundo, Deus quer o melhor para nós. O mais bonito, ou o mais perfeito, ou o mais pleno, o mais realizador. Ele não quer a frustração do homem, mas a plenitude dele. Por isso ele coloca ele num jardim. E como ele criou o homem numa liberdade, ele coloca para esse homem uma palavra de ordem a respeito das árvores que havia no jardim. Meus irmãos, entenda que nós estamos falando de realidades espirituais e não de realidades materiais frutíferas aqui da terra, viu? Mas para dizer, se assim como as frutas nos servem de alimento para o nosso corpo e nos torna saudáveis, né? O espírito, ele precisa de um alimento consistente também, que vem do próprio Deus, da vida de Deus, e que dá a ele consistência e vida. Então estas árvores simbolizam, né, esses bens que Deus dá a todos nós. Que no canto do Salmo hoje nós vamos dizer o que? Envia, Senhor, o teu Espírito sobre nós. Porque é o Espírito que é o doador de todos os dons, que é o que dá ao homem a capacidade de viver bem em comunhão com Deus. Então Deus coloca esse homem nesse jardim e diz para ele, de tudo que tem aqui de fruta você pode comer, menos daquela árvore do bem e do mal. Porque se um dia você comer, você morrerá. O que seria esta árvore do bem e do mal? Seria o homem, pelo seu impulso interior, ou seu desejo interior, querer ser igual a Deus. E o querer ser igual a Deus implica em não depender mais dele, ou ser autônomo de Deus, que é um dos pecados que hoje a gente vê muito acontecer. O homem quer ser Deus, ele quer determinar o que é certo e o que não é certo. E aí que ele se engana. Porque muitas vezes estão sendo incutidas dentro de nós posições, conceitos de erros profundos que em vez de construir o homem o destrói. Então esse é o risco que Deus adverte o homem a respeito disso. E amanhã nós vamos ouvir na leitura primeira de novo o que aconteceu depois que Deus deu essa ordem. Mas para dizer para vocês, irmãos, e vocês entenderem também o Evangelho, porque Deus nos criou puros. Ele nos criou perfeitos. Mas essa perfeição, todos nós podemos adquiri-la. Essa pureza, todos nós podemos adquirir, se nós voltarmos à fonte. Se nós escutarmos a Deus e obedecê-lo. Então Jesus, no Evangelho de hoje, ele traz para nós esse episódio que começou ontem, em que os judeus diziam que os seus discípulos comem o alimento sem lavar as mãos. E Jesus vai advertir e dizer, olha, vocês como religiosos, exigem mais e pregam mais preceitos humanos do que propriamente vida divina, vida com Deus, vida espiritual. Fica mais preso nas coisas materiais do que nas coisas espirituais. Se deveria observar mais a fidelidade a Deus, a obediência a Deus, do que ficar, tem que lavar a mão antes de comer, porque senão fica contaminado. Não pode tocar numa pessoa impura, senão fica contaminado. Jesus acaba com isso.
Porque a pureza verdadeira, ela está dentro de nós. Deus já a colocou dentro de nós. Agora, o que nós precisamos fazer é eliminar de dentro de nós, por causa do nosso pecado, aquelas fontes de impureza que realmente nos destrói. E que Jesus enumera neste evangelho com muita precisão. Para ninguém dizer, não, Jesus está enganado, não é isso não. Mas para nós entendermos o que nos faz mal, o que nos prejudica. O que torna o homem impuro é o que sai de dentro dele, não o que entra nele. Entenda, meus amados irmãos, que ele está falando de realidades espirituais. Nós temos um corpo e precisamos cuidar dele. Antigamente eles tomavam alimento com as mãos, hoje nós temos garfo e faca. Sabe, não é para desprezar o corpo, não é para desprezar o bom cuidado dessa tenda de argila que é frágil e que vai se acabar um dia, com saúde ou sem saúde. Mas, se nós temos dentro de nós essa pureza espiritual, a busca desta pureza, tudo mais para nós se torna tranquilo. O homem espiritual que está embasado em Deus, fundamentado em Deus, ele tem muito mais condições de enfrentar uma enfermidade, uma adversidade, do que quem não está afirmado nisso. Entra em pânico, entra em desespero. Mas quem está em Deus tem mais força para enfrentar as dificuldades. E não se contamina com qualquer coisa. Eu não posso ir nesse grupo, não posso tocar nessa pessoa, eu não posso ir nesse lugar porque eu vou me contaminar. Pelo amor de Deus, se você é um homem, uma mulher de Deus, que se deixa conduzir por Ele, que é obediente a Ele, não tem o que temer. E é esta pureza que o mundo precisa ver em nós, que o cristão precisa mostrar para o mundo. Jesus andou entre pecadores, entre publicanos, com prostitutas, e ele não se tornou um deles. Mas aonde ele passou, aonde ele esteve, ele deixou a marca dele. As pessoas responderam, uns disseram sim, nós vamos te ouvir, Senhor. Outros nem responderam nada. Outros disseram, não quero seguir o Senhor. Tanto que disseram que Jesus era um homem contaminado porque ele andava com prostitutas e pecadores. E ele mostra para nós que não é preciso ter medo, mas é preciso ser o que ali no meio? Luz. Ser luz nesse lugar onde nós estamos, no meio das pessoas que nós estamos. E não ficar preocupado com essa pureza, né, de se contaminar só porque está perto dessas pessoas. Mas nós temos a consciência de quem nós somos e a quem nós pertencemos e a quem nós obedecemos e como devemos viver. Isso sim. Isso nos ilumina, isso nos dá clareza, isso nos dá segurança, isso não nos dá medo, ao contrário. Isso que é ser luz no mundo. A igreja espera dos seus filhos, ou melhor, ela tem pregado que os seus filhos devem ser no meio do mundo luz, pessoas que purificam os ambientes, não pessoas que se contaminam com eles. É bem diferente. Mas, como eu já coloquei para vocês no rito penitencial dessa Eucaristia, olhar para dentro do seu coração e perceber os movimentos que existem dentro dele. As palavras que eu falo, as ações que eu pratico, as coisas que eu digo, de onde vêm? São coisas que realmente me purificam e purificam os outros? Ou são coisas que me contaminam e contaminam também os outros com o meu modo de ser? Entendendo bem, meus irmãos, que estas ações que tornam o homem impuro, Jesus é bem claro nelas, para que nós não tenhamos nenhuma dúvida disso. Qualquer um desses daqui. Acho que esse dia vai ser um dia bom para fazer um bom exame de consciência, em cima desse evangelho que acabamos de ouvir. Mas, meus queridos irmãos, não entre em pânico, viu? Ao contrário, se você perceber que há alguma coisa dentro de você
que o torna impuro, não tenha medo de buscar a confissão, não tenha medo de fazer um propósito firme, de romper com isto, de abandonar isso e suplicar com segurança e com firmeza: vem Espírito Santo. O salmo que foi cantado para nós: enviai, Senhor, o vosso Espírito, né? Enviai, Senhor, a tua graça sobre nós, para que possamos viver esta vida nova que o Senhor nos traz. Jesus veio trazer uma nova vida para nós, e Deus desejou desde sempre essa vida. Por isso, o jardim, que para muitos é uma utopia, é um sonho, para nós cristãos é uma realidade. Que Deus quer realmente nos colocar num lugar muito melhor do que nós pensamos. E esse lugar, para nós cristãos, é o céu. Porque lá é onde nós vivemos a plenitude da vida de Deus, que começa já aqui neste mundo, nesse processo nosso contínuo de conversão, de mudança de coração. É isso que Deus espera. Por isso que o Evangelho deve ser anunciado por pessoas que realmente estão embebidas de uma vida onde lutaram e venceram todas essas tentações que as tornavam impuras. Embora nós convivamos dia a dia com elas, mas que tenhamos a consciência clara do que Deus quer e tomemos a decisão correta. Às vezes podemos até ter o desejo de fazer algo que me torne impuro, mas em atenção à palavra de Deus, nós renunciamos a isso e façamos aquilo que realmente é bom e que vai trazer um bem para todos. Que o Espírito Santo, que clamamos no Salmo de hoje, enche o seu coração de confiança e de esperança. Não desanime, porque se não tivesse cura, nós estaríamos perdendo tempo. Mas tem cura, e quem cura é Jesus. E Ele está aqui para purificar o nosso coração e limpar-nos, para depois levar nós de volta àquele jardim que o Pai, desde o princípio, preparou para todos nós. Que assim seja. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.